Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o senador Marcos Rogério comentou o teor do relatório da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. Embora a apresentação do relatório esteja marcada para a semana que vem, a velha imprensa já recebeu e divulgou seu conteúdo, mantendo a intensa parceria que teve com o relator Renan Calheiros e o G7. O senador Marcos Rogério apontou: alguém tinha alguma dúvida de que o objetivo número 1 de Renan Calheiros era perseguir o governo Bolsonaro, seus filhos e aliados? Desde o início, esse sempre foi o foco da CPI da Covid, que concentrou os trabalhos em pré-julgamentos e não em fatos. Não há surpresa, apenas uma triste constatação. A CPI poderia fazer um trabalho ímpar no combate à corrupção, investigando os bilhões enviados aos estados e municípios para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Mas, em vez disso, optou por se omitir. Foi uma decisão política do comando da CPI que escolheu proteger os governos estaduais e municipais, enquanto direcionava todo o seu esforço em perseguir o governo do presidente Jair Bolsonaro. Um episódio lamentável que ficará marcado na história do Brasil. O senador lembrou ainda que, desde o início, o relator Renan Calheiros deixou claro que tinha seu relatório elaborado antes mesmo das investigações. Marcos Rogério disse: o mal que a CPI podia causar ao governo já causou. O relator o tempo todo conduziu os trabalhos dele, acusando o presidente Jair Bolsonaro, acusando o governo federal. O relatório dele não vai ter nenhuma surpresa. Ele já disse tudo desde o primeiro dia. Ele pré-julgou e nunca reconheceu o que o presidente da República está fazendo. O senador acrescentou: o relatório não vai ter nenhuma novidade. Ele protege os governadores e prefeitos que são acusados de crimes gravíssimos de corrupção ativa, passiva, organização criminosa, fraude a licitações. Ele protege estados e municípios e acusa o governo federal. A sociedade já entendeu esse jogo. É muito triste que isso tenha acontecido. O senador Marcos Rogério lembrou que a CPI não cumpriu os objetivos que incluíam a investigação do destino dos recursos federais enviados a estados e municípios. Ele disse: a CPI pode investigar o governo Bolsonaro e o que foi feito em estados e municípios com recursos federais. A CPI poderia, mas não quis investigar. O requerimento dessa CPI previa a investigação das ações onde houve repasse de recurso federal. A decisão de não investigar foi política do comando da CPI. Eles escolheram, de certa maneira, blindar, proteger. O senador lamentou. Por isso, a CPI acaba tendo uma credibilidade menor. A sociedade olha para a CPI e vê ela protegendo acusados de corrupção e acusando apenas o governo federal, onde não há acusação de corrupção. Não tivemos nenhuma operação em razão de qualquer suspeita. Nos estados e municípios, aconteceram. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa e então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento,
o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. O mal que a CPI podia causar ao governo já causou. O relator, o tempo todo, conduziu os trabalhos dele acusando o presidente da República, acusando o governo federal. O relatório dele não vai ter nenhuma surpresa. Ele já disse tudo que pensa em relação ao governo federal desde o primeiro dia. Ele pré-julgou o governo federal e nunca reconheceu aquilo que o governo federal está fazendo. Então ele pré-julga o governo federal, vai ser um relatório que não vai ter nenhuma novidade, mas ele protege os governadores e prefeitos que são acusados de crimes gravíssimos, de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, fraude à licitação. Ou seja, ele protege, os estados e municípios e acusam o governo federal. A sociedade já entendeu esse jogo. É muito triste que tenha acontecido. Não acho que tenha nenhum efeito prático. A CPI pode investigar as ações do governo federal, mas também aquilo que aconteceu nos estados e municípios com recursos federais. Se houve recurso federal encaminhado para os estados e municípios, a CPI tem competência para investigar. Assim como tem a Polícia Federal, assim como tem o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União. A CPI poderia investigar, mas ela não quis investigar o que aconteceu nos estados e nos municípios. Ela não quis investigar. O requerimento dessa CPI previa a investigação das ações do governo federal nos estados e nos municípios, onde houve repasse de recurso federal. A decisão de não investigar foi uma decisão política do comando da CPI. Eles escolheram não investigar, escolheram, de certa maneira, blindar, proteger os governos estaduais e municipais. Por isso a CPI acaba tendo uma credibilidade menor. Porque quando a sociedade olha para a CPI e vê ela protegendo acusados de corrupção e acusando apenas o governo federal, onde não há acusação de corrupção, nós não tivemos nenhuma operação da Polícia Federal contra o governo federal em razão de qualquer suspeita. Agora, nos estados e nos municípios aconteceram. Eles escolheram não investigar. Na vida pública existem alguns expedientes tão rasteiros com os quais sequer vale a pena se incomodar ou responder. Por outro lado, são tantas as pessoas de bem que acompanham o nosso trabalho e para estas pessoas vale a pena deixar o silêncio e formular respostas. Mesmo que para provocações abjetas que sejam indignas da nossa atenção. Estou me referindo à mais nova história que criaram contra mim, a história do Rolex. Estive ausente da sessão da CPI da pandemia por 2 dias ao longo desta semana, quarta e quinta. Estava envolvido com as relatorias da medida provisória 1052 e do projeto de lei que trata da geração distribuída no setor elétrico. Na verdade, eu confesso que continuo ativo na CPI para cumprir o meu dever como senador, mas desde o começo percebi que a comissão gira em torno do nada. Não quer investigar o que é preciso investigar. Uma CPI rápida para convocar pessoas de bem, como aconteceu com o empresário Luciano Hang, e omissa para ouvir autoridades de estados e municípios que geriram bilhões de reais no enfrentamento da pandemia, com mais de 50 operações da Polícia Federal por causa dos múltiplos escândalos de corrupção. Já falei isso inúmeras vezes e não quero cansar ninguém repetindo tudo isso aqui. Pessoalmente,
mais ainda pelas redes sociais, já recebi muitos conselhos para deixar a CPI, porque o Brasil já se cansou da hipocrisia e dos pavorosos espetáculos que assistimos ali toda semana. Mas, quanto à minha ausência no dia em que foi ouvido Danilo Trento, disseram que faltei porque ele teria me dado um Rolex de presente. Apesar de ser algo tão esdrúxulo, pode ter gente que acredite nesse tipo de coisa. Eu já verifiquei de onde partiram esses ataques. De gente conhecida da política nacional. E está sendo disseminado por pessoas de vários espectros políticos, principalmente do PT. Também está sendo reproduzido por pessoas aqui do meu estado, ligadas a figuras políticas que deveria dar um bom exemplo, um bom testemunho, mas que não conseguem esconder o seu verdadeiro caráter, ou mau caráter. Bodes que se vestem como ovelhas, gente doente, ardente em inveja e que faz política com o fígado, como diria Ulisses Guimarães. Eu não vou responder a estas pessoas, né? Continuem fazendo o que mais sabem fazer. Mas quero avisar aos desavisados e invejosos. Tenho sim um Rolex adquirido de maneira absolutamente lícita, da qual tenho as provas, né? Quanto ao senhor Danilo Trento, jamais tive qualquer contato com ele ou com qualquer pessoa que o representasse. Aos que quiserem continuar insistindo na prática de calúnia e difamação, aviso que no momento certo vou chamar a que respondam no foro adequado, nas esferas civil e criminal. Esse tipo de insinuação não vai me impedir de continuar trabalhando firme pelo meu estado e por todos os brasileiros. Eu peço desculpas a você neste domingo, né, e que tem acompanhado o meu trabalho, tanto na CPI quanto no Senado, por amolar você com esse assunto. Infelizmente, às vezes é necessário. Um abraço a todos, um excelente domingo, uma semana abençoada e que Deus nos livre e nos guarde de toda maledicência. Recuso-me a acreditar que hoje, durante sessão da CPI da pandemia, o relator tenha insistido com perguntas absolutamente inadequadas, atentando contra os princípios mais basilares que regem a relação entre médico e paciente. E isso em um momento em que a sessão era presidida por um senador que é médico e que muito se dedica a expor seus conhecimentos da área. Mas faltou, na ocasião, uma mínima observância da ética. O relator trouxe à CPI o caso de uma paciente, a mãe do empresário Luciano Hang. E por qual razão? Todos sabemos e o próprio relator não escondeu. Um empresário bolsonarista, como disse o senador. Aí insistiu por diversas vezes com perguntas relacionadas a informações do prontuário da paciente que são cobertas pelo sigilo em proteção à intimidade do paciente. O senador queria que as informações fossem dadas e ao vivo, com transmissão para todo o país. E o mais grave, informações confidenciais de uma paciente que veio a óbito. É lamentável que uma comissão que se recusa a cumprir o seu verdadeiro papel, que é o de investigar a corrupção, inclusive de poderosos lotados em estados e municípios, se preste ao papel de trazer a uma sessão transmitida para todo o país o caso de uma senhora idosa que veio a óbito vítima da Covid-19. Os mesmos que se dizem tão preocupados e consternados com as vítimas da pandemia e seus familiares, patrocinam um espetáculo dantesco, da pior qualidade, de muito mau gosto, extremamente grave e que demonstra a que ponto pode chegar a sanha por prejudicar a imagem do presidente Bolsonaro e do governo. O relator fez diversas perguntas absolutamente privadas, cobertas pelo sigilo que se deve resguardar ao prontuário do paciente. E o senador, que presidia a sessão, chegou ao ponto de acusar o empresário Luciano Hang de filho desalmado. Independentemente de quaisquer circunstâncias que cerquem esse caso, trata-se de uma questão envolvendo
a paciente, a sua família e os médicos. Não é objeto a ser investigado pela CPI. Não tem relação alguma com o interesse público. Interesse público, que são os milhões e bilhões enviados para os estados e municípios. Os senadores da região Nordeste, especialmente, fazem de tudo para não investigar. Como é o caso do próprio relator, que é o pai do governador de Alagoas. É claro que, quanto a isso, tem exceção e o Brasil já conhece, como é o caso, por exemplo, do senador Girão. Grave também é o fato de o relator aparentemente dispor de informações sigilosas que nem mesmo o médico pode fornecer e que chegam ao conhecimento da CPI e que são expostas em público. Os demais não sabem, mas um dia triste para a CPI. Simplesmente lamentável. Mas provocado que foi, e em diversos momentos houve provocação de maneira assintosa, porque a oposição queria exatamente isso, né? Criar uma situação de constrangimento para o ministro. Veja, os membros da base do governo, nenhum deles teve oportunidade de fazer questionamento ao ministro Wagner do Rosário. Por quê? O relator gastou todo o tempo, fez uma exceção durante a fala dele, que foi abrir para o senador Girão fazer questionamentos. Nenhum senador da base do governo teve a oportunidade de fazer questionamentos ao ministro da CGU, porque eles queriam controlar a narrativa. Não estavam preocupados ali com o que o ministro ia responder. Eles faziam comentários, acusações, informações equivocadas, informações erradas, dados falsos, e aí no final faziam uma pergunta. Numa verdadeira arapuca. E no final não deixou os membros da CPI, que são da base do governo, fazer questionamentos. Então, assim, eu lamento pelo fato do discurso fora do tom, que o próprio ministro depois reconheceu. Acho que não devia ter feito isso com relação à senadora e nem a nenhum outro senador, mas a CPI escolheu obstruir o trabalho da base do governo no dia de hoje. Alguém chegou a pedir prisão depois que os microfones foram fechados? Com relação ao ministro, não, e nem em relação ao advogado, que também, num dado momento ali, teve uma postura, assim, o advogado cumpre um papel importante. Advogado não é poste, não é paisagem. O advogado, quando comparece a um depoimento acompanhando, né, o seu cliente, ele tem, né, as suas prerrogativas, e elas devem ser asseguradas na forma da lei, na forma do Estatuto da Ordem. Agora, ele não pode se deslocar até a pessoa do presidente num gesto de desrespeito, de desacato. Isso não é apropriado. Quando você quer fazer uma questão de ordem, você pega o microfone, faz a questão de ordem e, pela força dos argumentos, você faz a defesa do seu cliente. Então, ali houve uma série de excessos, mas o ambiente da CPI hoje, desde o início, estava se encaminhando para essa situação. Acho que é um fato lamentável e tomara que a gente, nos próximos depoimentos, a gente tenha um ambiente de maior controle, sabe? Não se pode estimular esse tipo de embate. Isso não contribui com os trabalhos da CPI. Obrigado. Obrigado, senador. Obrigado, gente. Vamos mobilizar, gente? Foi dito aqui que o presidente Bolsonaro seria o pior presidente do Brasil. Sério? Por quê? Seria porque não deixou entrar no governo trambiqueiros? Porque não permitiu negociatas no governo? Porque não tinha companheiros operando nos ministérios? Na Petrobras? Nas autarquias? Empresas públicas? Não tinha os Paulos Robertos Costas? Não tinha os Cerverós? Não tinha o Youssefs, não tinha João Vacares, Renatos Duques, Baruscos. Não, no governo do presidente Bolsonaro não tinha e não tem essas figuras. Aí, na falta desses interlocutores, desses operadores e de alguns lobistas, fabricam pseudos lobistas. Vou repetir aqui o que eu já disse anteriormente.
Nenhum governo está livre de tentativa de golpes, tentativa de corrupção. A diferença está naqueles que cedem à tentação, permitem que o mal feito aconteça ou que participem de alguma ação criminosa. Agora, apontem concretamente onde houve uma fraude, um desvio, um pagamento de vantagem indevida, um esquema de corrupção no Ministério da Saúde, no governo federal. Não encontram. Não encontraram e não apresentaram aqui. Até aqui, narrativas. Também disseram, tem gente que chega na CPI e perde a memória. Lamentavelmente, a perda seletiva de memória tem acontecido aqui. Tem acontecido. Esquece com quem falou, esquece sobre o que falou. Sempre que a perda de memória é um elemento de defesa ou autoproteção. Todavia, aliás, essa perda de memória tem precedente na história recente do Brasil. Teve personagem no Brasil que esqueceu que era dono de sítio. Teve personagem no Brasil que se esqueceu que era dono de apartamento. Se esqueceu de tanta coisa. Só quem não esquece é o povo brasileiro. Só quem não esquece é o povo brasileiro. Podem não gostar do presidente pela maneira como fala, podem não gostar pelas opiniões, pela preferência pessoal, mas acusar o presidente ou o seu governo daquilo que foi comum no Brasil, na história recente do Brasil, isso é forçação de barra, é ir longe demais.